Eu queria colocar para vocês um áudio que eu recebi do filho do presbítero Paulo ontem, assim que o vídeo começou, a ter marcações a mim, a Igreja Deus e Amor. Ele, por conta própria, me mandou esse áudio, eu queria compartilhar isso com vocês. Depois da grande repercussão envolvendo o presbítero Paulo, ex-pastor da Igreja Deus e Amor, Davi Miranda Neto praticamente se viu obrigado a dar uma declaração para explicar todo o ocorrido. Segundo a filha do presbítero Paulo, ele praticamente foi chutado da Igreja Deus e Amor e, com o tempo, ficou doente, sem receber nenhum apoio e ajuda necessária. O que foi que Davi Miranda Neto falou sobre isso? Tudo isso você vai ver agora. Depois da forte denúncia da filha do presbítero Paulo, Davi Miranda Neto veio em suas redes sociais e veja só o que ele falou. Gente, eu quero aqui me posicionar oficialmente, pela Igreja Deus e Amor e também pela minha pessoa, em cima do vídeo que tem circulado na internet sobre o presbítero Paulo, que chegou ao nosso conhecimento essa semana, que ele está hospitalizado no estado de saúde que ele está. Em primeiro lugar, o nosso pastor local de Ribeirão Preto já foi acionado para que ele vá até o hospital e preste toda a assistência necessária que for, para que a gente auxilie na questão de saúde do presbítero Paulo. Agora, é importante nós trazermos alguns esclarecimentos além da assistência à família e ao presbítero Paulo que está nesse caso agora. Eu queria trazer esses esclarecimentos baseado em todos os fatos que estão à nossa disposição. Eu queria colocar para vocês um áudio que eu recebi do filho do presbítero Paulo ontem, assim que o vídeo começou, a ter marcações a mim, a Igreja Deus e Amor. Ele, por conta própria, me mandou esse áudio, eu queria compartilhar isso com vocês. Davi, eu tô saindo aqui do meu trabalho agora, eu pedi pra sair mais cedo. Eu vou pegar o carro e tô indo lá na casa da minha irmã pra fazer ela pagar esse vídeo e se retratar. Tá bom? Me perdoa, cara, de verdade, eu não tenho nada a ver com isso. Eu tô deixando claro pra você que eu não tenho nada a ver com isso. Eu sou muito grato a você por tudo que você fez por mim. E querendo ou não, eu sei que mesmo você não tendo culpa de nada, te afeta diretamente. As pessoas ficam procurando desculpa pra te atacar, pra te atingir. Então eu vi gente lá falando do Davi, não sei o quê. Irmão, pelo amor de Deus, você é uma das melhores pessoas que eu conheço. Cara, você tirou dinheiro do seu bolso pra pagar meu aluguel quando eu precisei, quando eu morava aqui. Me deu uma oportunidade de ouro sem nem me conhecer, sempre me tratou bem, mesmo depois que eu saí da Deus e Amor. Você sempre foi um cara muito especial pra mim, você é homem de Deus, tem caráter, é um rapaz íntegro, não merece passar por tudo que passou, eu sei quanto que é difícil, e querendo ou não, essas coisas só dá munição pra quem tenta te prejudicar de alguma forma, entendeu? Bom, o áudio é bastante autoexplicativo e o áudio deixa bem claro que eu tenho zero envolvimento no caso. Aliás, eu fiquei sabendo da questão juntamente com vocês essa semana, quando a filha do presbítero Paulo fez o vídeo, foi quando isso chegou ao meu conhecimento. Eu não tinha a mínima ideia do que estava acontecendo, nem sequer do status ministerial do presbítero Paulo. Mas eu queria também me posicionar como instituição, como um membro do Conselho da Igreja Deus e Amor. Eu queria me posicionar sobre a questão. Como vocês ouviram no áudio, eu já inúmeras vezes tirei dinheiro do meu próprio bolso para ajudar as pessoas que estão ao nosso redor. Isso é algo corriqueiro, comum para a nossa igreja, para mim, pessoa física, para a Igreja Deus e Amor como instituição. Recentemente agora pagamos uma cirurgia de mais de R$100 mil para um membro que precisava disso, não tinha condições de arcar com isso. Nós fazemos isso costumeiramente, não é algo que é requerido de nós, mas nós fazemos porque é o evangelho que nós cremos. Isso eu não estou nem considerando o trabalho extensivo de assistência social pelo braço da Igreja Deus e Amor, a Fundação Reviver e todas as demais organizações em volta dela que ajudam pessoas não apenas em São Paulo, mas ao redor do Brasil afora. Como já disse, nem eu, nem a Igreja Deus e Amor sabia da situação de saúde do presbítero Paulo, e se soubéssemos, obviamente já estaríamos fazendo alguma coisa para ajudar, para trazer o melhor tratamento para ele, independente de ele fazer parte hoje do quadro de obreiros ou não, porque nós costumeiramente fazemos isso. Agora, falando sobre o desligamento do presbítero Paulo, primeiramente isso foi executado por um diretor que já não mais faz parte hoje do quadro de diretores da Igreja Deus e Amor. Não se sabe ao fundo, eu fui atrás de algumas informações, o porquê, a grande motivação do seu desligamento, mas uma delas é que houve um baixo assinado dos membros pelo qual ele iria assumir a igreja, que não queriam ele como líder daquela igreja. Mas acredito eu que isso é somente um dos fatores, eu ainda estou apurando mais a fundo o que motivou a esse desligamento do presbítero Paulo. Agora, o que foi falado no vídeo da filha do presbítero Paulo é que ele foi
dispensado sem nenhum tipo de explicação. Isso não procede, né? Aliás, houve um auxílio mudança, né? Na época ele estava em Minas Gerais, vindo para São Paulo a pedido dele para ficar mais próximo da família. Isso foi atendido pela instituição. Houve alguns outros fatores que motivaram a sua dispensa, o seu desligamento, que não vem ao caso aqui. O motivo pelo qual eu estou fazendo esse vídeo não é para expor o presbítero Paulo, muito pelo contrário, para ajudá-lo, mas para trazer os esclarecimentos quanto a esse caso. Uma coisa eu te digo, a Igreja Deus e Amor não tem como intuito desligar ninguém sem motivação. Por que algum obreiro, ou presbítero, ou pastor, ou líder de igreja estaria ali rendendo frutos para a igreja dele, para a Igreja Deus e Amor como instituição, e ele seria cortado do dia para a noite sem explicação? Isso não condiz com a nossa crença, não condiz com os nossos valores e não condiz com a nossa fé. Agora, estou aqui falando que nunca houve erros da nossa instituição com pessoas, muito pelo contrário. É só você acompanhar minha trajetória. Por algumas vezes eu já vim a público pedir desculpas por erros que eu não cometi pessoalmente, mas pela instituição. O que eu represento aqui? O que vocês enxergam que o meu papel aqui é literalmente trazer uma grande reforma, um grande avanço como instituição. Afinal, a Igreja Deus e Amor, assim como qualquer outra igreja ao redor do mundo, ela é composta por pessoas falhas, pecadoras, que vão cometer erros. Não foi nem o primeiro e não será o último. Mas uma coisa eu garanto para vocês, mesmo eu não participando da diretoria em 2024, quando houve o desligamento do presbítero Paulo, eu estou aqui para trazer soluções para vocês e não simplesmente nos eximir de qualquer erro. Erros vão acontecer, já aconteceram no passado e continuarão acontecendo no futuro, porque somos todos falhos e seres humanos. É nesse sentido que eu sempre falo que o nosso grande desafio, nós precisamos trazer reforma para um ônibus em movimento. Resumindo aqui, para que eu não fique num vídeo muito extenso, a Igreja Deus e Amor toma total responsabilidade pelos seus ministros, obreiros e pastores. Incrivelmente, antes de tudo isso surgir, esse sábado agora, nossas festividades de 64 anos, no sábado à tarde reunimos mais de 100 pastores das nossas principais igrejas no Brasil, e eu falo para vocês que estão assistindo esse vídeo aquilo que eu falei para eles, e tudo isso aqui são fatos verificáveis. Simplesmente pergunte a eles aquilo que foi falado. Eu disse o seguinte: pastores, eu estou do lado de vocês, ou melhor, eu sou vocês, porque eu lido com o público geral, eu lidero o ministério, eu cuido dos jovens aqui da sede, e eu sei o quão difícil é e a entrega que nos é requerida para sermos ministros do Evangelho no século XXI, debaixo de uma instituição como a Igreja Deus e Amor ou tantas outras igrejas ao redor do Brasil. Um outro valor que eu já contribuí para essa mesa de diretoria foi em 2021, quando sentado aqui nessa mesa, eu falei: gente, se nós queremos cuidar melhor dos nossos membros, vamos antes cuidar melhor dos nossos pastores. O que eu estou querendo dizer com tudo isso, gente? Casos como o do presbítero Paulo, infelizmente, às vezes acontecem sim, e nós não somos isentos de erros que podem ter sido cometidos no passado. Mas uma coisa eu falo para vocês, que a partir desse ano, quando eu fui de fato empossado como um diretor da instituição Igreja Deus e Amor, que completou agora 64 anos, uma instituição séria que já alcançou milhões de pessoas ao redor do Brasil e outros países ao redor do mundo, tem total compromisso com o bem-estar dos ministros, dos pastores, obreiros e suas respectivas famílias que participam dessa instituição. Tendo dito tudo isso, nós acabamos de completar 64 anos de história, não apenas no Brasil, ao redor do mundo. Tivemos o nosso maior evento desse século em 26 anos, onde mais de 20 mil pessoas foram impactadas pela presença de Deus aqui no Templo da Glória de Deus. E aonde estavam esses que vieram nos marcar nos vídeos e tagando eu, a Igreja Deus e Amor? Aonde estavam esses comentando essa grande conquista como Igreja Deus e Amor que tivemos nesse fim de semana passado? Não tem uma semana que isso completou. Agora, basta um vídeo de uma suposta denúncia, de uma história que só veio de um lado, que não havia sido contado o outro lado da história, afinal toda a história tem dois lados. Aonde estavam esses? Será que isso não tem um fator espiritual por trás? Eu sou um homem de fé, gente. Eu não sou místico, mas eu sou espiritual e eu creio completamente que isso é levante do próprio Satanás para tirar foco de um grande avanço e uma grande conquista que tivemos como Igreja Deus e Amor. Eu me recuso a me prostrar diante disso. Eu me recuso a permanecer em silêncio quando tantas mentiras e falácias estão sendo faladas aí na internet, onde existe uma narrativa satânica que a instituição, que a Igreja Deus e Amor
é indiferente com os seus ministros e com as suas respectivas famílias. Isso não é verdade, isso é mentira, e o pai da mentira é o próprio Satanás. Eu refuto público e explicitamente esse tipo de narrativa, porque isso aí não tem parte com a verdade. E nós estamos do lado da verdade. Temos muito que melhorar, sim. Sei da grande responsabilidade das centenas de milhares, na verdade milhões de vidas que são impactadas pela Igreja Deus e Amor. Mas eu lanço fora agora toda a mentira satânica, todo o levante maligno que está tentando tirar o foco da grande conquista que o próprio Deus nos concedeu há menos de uma semana atrás. Fica aqui a minha solidariedade a toda a família do presbítero Paulo, toda assistência médica, financeira que ele necessitar, pode ficar tranquilo que ele terá da Igreja Deus e Amor. E fica aqui o meu posicionamento. Apesar de eu, como pessoa física, ter tido zero envolvimento com o caso ocorrido na época, eu estou aqui para dar minha cara a tapa, para me posicionar publicamente, oficialmente, como pessoa física, mas também como instituição Igreja Deus e Amor, e auxiliar em tudo que pode ser auxiliado. Que Deus abençoe vocês e que Deus nos livre dessas pessoas más. Tudo que a minha irmã falou, de fato, é verdade. Só que algumas pessoas, né, Nick? As pessoas estão usando esse vídeo, as coisas que ela falou, as coisas que ela expôs ali, né, sobre o que aconteceu com a gente, para atacar, para distorcer e atacar pessoas e a instituição. Exatamente. E em momento nenhum a intenção foi essa, a gente jamais faria isso, até porque é a instituição que a gente cresceu, que nós acompanhamos a vida toda. Exatamente. E meu pai também ficaria muito triste porque ele era Deus e Amor até hoje, ele ama essa igreja, então... Atua como presbítero ainda. Exatamente. A gente deixa claro que foram algumas pessoas em específico. Eu vou ter que citar algumas pessoas aqui atacando o Davi, falando do Davi, e é importante citar que o Davi, ele não tinha nenhum tipo de autonomia nessa época, ele ainda não era diretor, ele não ficou nem ciente do caso, ele foi ficar sabendo do caso agora com o vídeo da minha irmã, né? E isso é muito ruim. Eu posso falar aqui particularmente do Davi porque ele foi meu líder, eu trabalhei com ele também, e ele sempre foi uma pessoa muito querida assim, por todos que tá à volta dele. Ele sempre esteve à disposição de me ajudar, acreditou em mim, me ensinou muito do que eu sei. Ele é uma referência para mim no ministério. E, inclusive, eu vou falar isso aqui, quando eu estava, de fato, eu morando sozinho em São Paulo, passando por um momento de dificuldade, ele se propôs a me ajudar, ele me ajudou a me organizar financeiramente, ele tirou o dinheiro dele, do bolso dele, para me ajudar a pagar meu aluguel. Enfim, eu era muito novo, muito jovem, não sabia lidar com dinheiro, então ele foi alguém que me ajudou demais, assim, e eu sou muito grato a ele, minhas irmãs também, né, Nick? Sim, nós não temos nada negativo para falar sobre ele. Ele, desde que soube, ele prestou muito apoio a gente. Exatamente, perguntou se estava precisando de alguma coisa. Nós ficamos muito felizes com mensagens de apoio, de carinho que nós recebemos, de ver pessoas que entenderam a real intenção do vídeo, mas também não podemos tapar os olhos para pessoas maldosas que usam falas e o vídeo para atacar e para fazer coisas dos interesses próprios. A gente não pode culpar pessoas que nem sabiam do que tinha acontecido. Nós sabemos que isso já aconteceu com muitas pessoas, com muitos pastores, que pessoas já sofreram injustiça, mas nós não podemos entender e achar que isso vai ser para sempre. A gente precisa dar uma oportunidade para uma visão diferente, para uma pessoa que tem se mostrado que quer fazer mudanças e está a nosso favor, né? Então eu acredito que logo as coisas serão diferentes e vai dar tudo certo. O pedregado até quando não tem culpa, né? Mas é isso, gente. Muito obrigado, tá? Todo mundo que tem prestado carinho pelo meu pai. E se Deus quiser, vai dar tudo certo. Conto com as orações, com o apoio de todos vocês. E é isso, tá bom? Para você que ouviu a declaração de Davi Miranda Neto, mas não está entendendo porque não viu a denúncia da filha do presbítero Paulo, agora a seguir, veja o vídeo da filha do presbítero e veja só o que ela disse, confira. No ano de 2024, o meu pai, ele era assalariado pela Igreja Pentecostal Deus e Amor desde o ano de 2018, se eu não me engano, após finalizar o seminário teológico, que é proposto pela Igreja Deus e Amor, para pastores que vão pastorear outros estados, outras igrejas, anexos, enfim. E aí, no ano de 2018, meu pai, após terminar o seminário teológico, foi enviado para a cidade de Franca, onde ele fez um trabalho maravilhoso, né, como pastor da igreja. Nós tivemos que nos mudar de Ribeirão Preto, que era a cidade que nós morávamos, para Franca. E aí, o meu pai, né, fez o trabalho e tudo.
E aí, quando foi o ano de 2021, final do ano de 2021, o meu pai foi convocado para fazer uma outra troca de estado. E aí, nós fomos para a cidade de Governador Valadares, né? Que é interior de Minas Gerais. E aí, novamente, nós pedimos conta de trabalho, tudo. E aí, fizemos toda a mudança para a cidade de Governador Valadares, onde nós ficamos mais 2 anos e alguns meses. Não me recordo muito bem. E nós ficamos lá em 2021, 22, 23 e início de 2024. Até que, por motivos pessoais, né, a gente solicitou para a diretoria da igreja uma transferência de volta para o estado de São Paulo, porque a gente morava muito longe daqui, né, e a nossa família, ela é toda de Ribeirão Preto, e naquele tempo a minha avó, ela tava com câncer, e aí a gente veio e aí a gente solicitou para vir para São Paulo para poder estar mais perto da família e tudo mais. E aí, por conta de algumas divergências que tiveram, no dia que nós já tínhamos pedido conta do serviço de novo, né? Porque a Igreja Deus e Amor, ela não registra nenhum pastor, né? Lá é só contrato. E aí eu lembro que nós pedimos conta do serviço, porque esse pedido que nós fizemos para São Paulo foi respondido. E até então, nós iríamos voltar para o interior de São Paulo. Meu pai ia assumir a igreja de Serrana, que fica ali 20 minutos de Ribeirão Preto. Uma sede menor, porém, nós iríamos estar mais perto da família. E aí, eu não sei, eu não me lembro, mas aconteceu alguns problemas. E aí, por motivos maiores, não sei, da igreja, do diretor, da diretoria, não sei. Eles resolveram fazer o desligamento do meu pai da igreja. E nisso, desde então, o meu pai ele é diabético, ele tem alguns problemas de saúde, a diabetes dele é tipo 2, e quando eles simplesmente ligaram, ainda meio que despediram meu pai por telefone, eles ligaram pra gente, a gente já tava com o caminhão carregado da mudança pra vir pro interior de São Paulo, e aí de última hora eles falaram que meu pai não ia mais poder assumir essa igreja, que a partir daquele dia meu pai tava desligado. E aí viemos nós pra São Paulo, porque a minha irmã mais velha era a única que estava trabalhando. Como eu mencionei, a gente tinha pedido conta de trabalho, tudo, saímos sem direito a nada, né? Quem conhece o regime CLT sabe disso. E nós viemos para São Paulo, porque a minha irmã mais velha era a única que tinha renda aqui. E aí, graças a Deus, desde quando a gente veio pra cá, mesmo que a igreja, né? E não forneceram mais nenhum tipo de apoio pra nós, muito menos pro meu pai. Nós continuamos a nossa vida. Não foi fácil. Passamos muito aperto, muitos irmãos. Eu só tenho a agradecer por muitos irmãos que ajudaram a gente. Porque meu pai com esposa, 4 filhos, eu ainda era menor de idade. Minha irmã mais nova também era menor de idade, é menor de idade ainda. E nós não tínhamos a quem recorrer. E ainda quando a gente chegou aqui, quem sabe o custo de vida aqui de São Paulo é muito caro. E a minha irmã mais velha, que era a única que estava trabalhando, recebeu um salário de R$1.200. E aí a gente começou a sobreviver disso, né? Eles cortaram o salário do meu pai já. No mesmo dia, meu pai já não recebeu mais nada. E assim ficou. E aí, desde então, né, quem conhece São Paulo sabe que o meu pai, infelizmente, por ter resolvido fazer a obra de Deus, ele não conseguiu concluir a faculdade dele de engenharia, e ele abandonou tudo, gente, pra seguir a obra de Deus, porque quem é cristão e tem um chamado é totalmente diferente. E o meu pai, o chamado dele é pastorear a igreja. Quem conhece, a gente conhece muita gente. A minha família no interior de São Paulo é muito conhecida, e vocês são prova disso, prova de quem meu pai é. Meu pai tem caráter. Nós sempre estivemos por dentro da igreja, nunca nos afastamos da igreja. Enfim, e aí aconteceu isso. E pouco tempo depois minha mãe conseguiu um trabalho aqui em São Paulo, graças a Deus. E aí a gente começou a se estruturar novamente. Só que infelizmente por conta das doenças que o meu pai tem, diabetes, pressão alta, essas coisas, é muito difícil pra ele conseguir um trabalho. Porque aqui em São Paulo, quando você vai fazer exame, da mesma forma que muitas empresas, quando a gente vai fazer exame, nós mulheres, eles verificam se a gente tá grávida pra não ter que arcar com todos os custos que uma mulher grávida traz pra empresa. Eles também olham se a pessoa tem problema de saúde e tudo mais. Então, meu pai não conseguia achar emprego de jeito nenhum. E aí foi onde ele ficou durante quase 1 ano, ou mais de 1 ano, se eu não me engano, sem trabalhar.
E aí, eu, a minha irmã mais velha e a minha mãe estávamos sustentando a casa até então. Não foi fácil, gente, não foi fácil. Foi um período muito difícil pra nós. Muita gente, como eu mencionei, eu louvo a Deus porque muita gente ajudou muito, muito, muito a minha família. E eu só tenho a agradecer. Só que quando foi no final do ano passado, perdão, no final do ano... Ai, eu esqueci. Foi no final, acho que foi em junho ou julho. Os meus pais foram embora de novo pro interior de São Paulo. E eles foram pra cidade de Ribeirão Preto. E aí, graças a Deus, a minha mãe, ela conseguiu um serviço em Ribeirão Preto. Só que, novamente, meu pai entrou, sim, em uma empresa lá em Ribeirão, que inclusive uma amiga dele indicou, que trabalhava com ele antigamente lá. Só que por conta de saúde, o meu pai não conseguiu ficar muito tempo nessa empresa, porque assim que ele entrou, a empresa, ela, graças a Deus, a empresa tinha um convênio. Só que por conta da diabetes, meu pai perdeu 15%. Ele perdeu 85% da visão de um olho do lado. E 95% da visão do outro ele perdeu. Meu pai tava quase cego por causa da diabetes. E aí, graças a Deus, esse convênio da empresa ainda ajudou. Porque o meu pai precisou fazer aqueles lasers no olho. Eu nem sei explicar muito bem, porque eu não conheço. Mas ele precisou fazer aqueles lasers no olho pra conseguir melhorar. E graças a Deus, a visão dele hoje já tá melhor. Só que, gente, foi muito difícil ver o meu pai passar por tudo isso depois de tudo que a gente fez. Ele deixou a vida, ele deixou tudo pra seguir o chamado dele. Ajudou muitas pessoas. Quem foi pastoreado por ele sabe que o meu pai é uma pessoa muito certa, ele é muito correto. Ele é, sim, muito exigente. Ele é uma pessoa que... mas é porque ele gosta de fazer as coisas certas, sabe? Esse é o jeito do meu pai. O meu pai, ele é uma pessoa que ele gosta de fazer as coisas certas. E o meu pai nunca gostou de coisa errada. Então, com ele não existia, que você tem que fazer isso, que você tem que fazer aquilo, que você tem que fazer aquilo outro. Sendo que quando a gente sabe da verdade, que é a Bíblia, a gente segue aquilo que a gente aprende e pronto, acabou. E infelizmente, quando foi no dia de ontem, mais uma vez, meu pai internou. Ele tá na UPA de Ribeirão Preto, lá no bairro do Simeone. Eu tô aqui em São Paulo, mas eu já comprei a minha passagem pra ir pra Ribeirão amanhã. E o meu pai, ele vai pra... Ele tá aguardando uma vaga pra ir pra UTI, porque ele tá com água no pulmão. Eu não sei o porquê, mas ele tá com água no pulmão. E eu tô indo pra Ribeirão amanhã. E o que eu vim pedir pra vocês, gente, é essa oração. Orem muito pela vida do meu pai. Orem por ele, pra que Deus venha visitar a vida dele. Eu não sou ninguém, não sou nada. Não sou blogueira, não sou uma famosa. Mas se você puder compartilhar esse vídeo pra que mais pessoas possam orar pela vida dele, eu fico muito grata. Peço perdão pelo vídeo demorado. Mas eu precisava desabafar. E eu precisava contar tudo o que aconteceu. E assim, e o que vem acontecendo. Porque desde que o meu pai saiu, né, como pastor assalariado da igreja, ele ficou muito triste, ele ficou muito mal. Porque, gente, é muito difícil. Meu pai, ele é pastor há 26 anos. Ele assumiu a primeira igreja quando ele tinha 17 anos. E é muito difícil quando você deixa a sua vida pra seguir o ministério. E você às vezes espera do ser humano, às vezes de uma pessoa que é superior a você, você espera que ela vai ter a compaixão e o senso de, poxa, é uma família, eu não posso deixar eles na mão simplesmente porque eles não estão mais aqui. E eu não falo, gente, de continuar pagando meu pai, mas não fizeram uma visita pra gente, não levaram uma cesta básica pra gente, não ajudaram a gente com nada. Então esse tempo todo a gente ficou passando por tudo sozinho. Sozinho não, porque graças a Deus sempre esteve do nosso lado. Mas só que aí minha família sofreu muito. Então, gente, eu peço pra vocês, em nome de Jesus, que vocês orem pela vida do meu pai. Orem muito pela vida dele. Eu tô indo pra Ribeirão Preto amanhã e se eu conseguir, eu vou mandando a atualização pra vocês. No momento ele se encontra internado lá. Como eu mencionei, ele tá aguardando uma vaga pra UTI num hospital maior. Só que eu tenho que ir pra lá porque a minha mãe trabalha. Como eu mencionei, meu pai não conseguiu emprego, então a minha mãe que tá mantendo a casa sozinha. E a minha irmã mais nova, ela tem só 16 anos, então infelizmente ela não pode ficar no hospital como acompanhante do meu pai. Então, gente, eu tô indo pra lá. E eu quero muito, gente, que vocês orem. Por favor, orem pela vida do meu pai. Eu tô muito preocupada. Só que eu preciso ser forte. Eu preciso ser muito forte. Os meus irmãos
aqui também estão preocupados com meu pai. E só que infelizmente eles também não podem ir. Graças a Deus eu tenho mais flexibilidade no trabalho, mas eles não têm. Então eles vão estar daqui. E se Deus quiser, a gente vai dar tudo certo. Em nome de Jesus, eu acredito que vai dar tudo certo. E é isso, gente. Deus abençoe a vida de vocês. Que Deus abençoe a família de vocês. E em nome de Jesus, que vocês venham me ajudar compartilhando esse vídeo, orando pela vida do meu pai. Se você chegou até o fim desse vídeo, aproveite, se inscreva em nosso canal, ative o sininho. Esse é o canal M.Gospel e eu tô te esperando aqui no próximo vídeo.